Bom dia! Hoje eu vou falar um pouco sobre mais um dos projetos que foram desenvolvidos pelo NUPEN, que é o Núcleo de Pesquisa em Nutrição, e ele tem como tema a prevalência de desnutrição dos pacientes hospitalizados com doença hepática crônica, utilizando um instrumento para a realização de semiologia nutricional sistematizada, de forma comparativa com diferentes métodos de avaliação nutricional. Meu nome é Júlia. Esse projeto foi desenvolvido com Andressa Lobão e Ana Clara Vital, sob a orientação da professora doutora Rosângela Passos de Jesus. Então, falando um pouco sobre a doença hepática crônica, ela se caracteriza por uma agressão contínua ao parênquima hepático com posterior fibrose e perda da função do órgão, em função do comprometimento das células hepáticas. Ela induz alterações no metabolismo intermediário de macronutrientes, vitaminas e minerais, estando diretamente associada ao desequilíbrio dos processos fisiológicos do organismo, afetando sua homeostasia, e consequente prejuízo ao estado nutricional dos pacientes. Então, tendo isso em mente, o objetivo desse trabalho foi identificar a prevalência da desnutrição, comparando-se à associação entre dois métodos específicos para avaliação nutricional de pacientes com doença hepática crônica. Então, trata-se de um estudo transversal multicêntrico, com uma amostra final composta por 116 pacientes maiores de 18 anos com diagnóstico de DHC hospitalizados. Foram aplicados instrumentos de diagnóstico nutricional, sendo eles a semiologia nutricional sistematizada, a SNS, a avaliação nutricional específica para pacientes com doença hepática crônica avançada, a ANI, a avaliação subjetiva global, a ASG, o Global Leadership Initiative on Malnutrition, o GLIM, e a avaliação global do Royal Free Hospital. O Royal Free foi aplicado em um subgrupo com 75 pacientes, em função da necessidade de avaliação do consumo alimentar de 24 horas só ter sido obtido em parte da amostra que ficou hospitalizada por um maior período. A análise dos dados foi realizada pelo software SPSS na versão 22. As variáveis categóricas foram apresentadas como frequência absoluta e relativa e as variáveis numéricas em mediana e intervalos interquartis. Para a associação entre a ANI e o Royal Free, o Q-quadrado foi realizado. Então, um pouco sobre a caracterização da amostra. Desses 116 pacientes, mais de 76% era do sexo masculino, sendo a etiologia mais prevalente da DHC a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, seguida de causas ainda não esclarecidas. Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, a maior parte da amostra era ex-etilista. A prevalência de desnutrição entre os pacientes variou entre 69% e 94,8%, considerando todos os parâmetros de diagnóstico nutricional utilizados, sendo a ANI o instrumento que mais indicou desnutrição, com uma prevalência de 94,8%, seguida pela SG, com 87,1%, o GLIM, com 73,3%, e, por fim, a SNS, que indicou uma prevalência de 69%. O estudo ele também constatou que não houve uma associação significativa entre a ANI e o Royal Free na subamostra de pacientes que foram avaliados. Conclui-se, então, que a prevalência da desnutrição em pacientes com DHC varia conforme o instrumento utilizado, sendo importante existirem instrumentos que não tenham interferência de retenção hídrica, como a SNS, para auxiliar no diagnóstico nutricional desses pacientes. Muito obrigada pela atenção de vocês. Aqui são as referências que foram utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. Obrigada.